bom que nós estamos aqui já na nossa 9ª aula e para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, com cada irmão, para nós aprendermos mais da Palavra de Deus. E hoje na lição de número 9, nós vamos falar sobre o perigo da indiferença espiritual. Na verdade, nós vamos falar sobre a parábola dos 2 filhos. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de escola bíblica dominical. E é um prazer ter você aqui no meu canal pela primeira vez, espero que goste. E também para os irmãos que estão aqui todas as semanas, Deus continue abençoando cada um de vocês. E nós vamos entender o contexto, por que Jesus usou desta parábola, por que ele fez esta comparação e quem eram os seus ouvintes naquele dia, naquele tempo. Quando nós lemos todo este capítulo de Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao 32, nós vamos tratar a respeito desta parábola, mas quando nós lemos todo o contexto, todo o capítulo, nós vamos entender de fato por que se deu esse diálogo entre Jesus e os príncipes dos sacerdotes e os anciãos daquela época. E esta parábola, ela é contada somente aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus. O que nós vamos aprender? Por que eles falaram isso? Jesus já estava no fim do seu ministério terreno. Já era a sua última semana de vida como filho do homem aqui na face da terra. E aí nós lemos neste capítulo que no domingo tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando os judeus esperavam que Jesus entrasse, viesse para tomar o reino, fazer uma revolução e tirar o jugo de Roma sobre os judeus. E nós já aprendemos que Jesus veio estabelecer um reino espiritual, o reino dos céus espiritual. Então, no domingo, Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém, é aclamado pelo povo, é montado não em um cavalo branco, mas em um jumentinho. E depois que ele entra em Jerusalém, Jesus ele parte para o templo. E quando ele chega ali no templo, ele vê os mercadores, as pessoas fazendo negócio ali na casa de Deus, os cambistas e o povo vendendo o animal. E Jesus então, com um azarrogue, ele bate em todo mundo, derruba as mesas, joga tudo por terra e ele então fala com as pessoas: a casa do meu pai não é mercado, aqui não é lugar para negociar. Desde muito tempo está escrito que esta casa será casa de oração. E ali naquele mesmo tempo, depois de Jesus fazer essa purificação ali no templo, Jesus começa a curar os enfermos que estão ali naquele dia. E no outro dia, Jesus volta no templo outra vez. E quando ele estava ali já ensinando para as pessoas, aí então chegam os príncipes dos sacerdotes e também os anciãos do povo. Os príncipes dos sacerdotes talvez sejam aqueles que faziam parte do Sinédrio, Alguns comentaristas afirmam categoricamente que eles faziam parte dos 70 que julgavam ali no Sinédrio. Outros acham que não, que eles apenas faziam parte do Sinédrio. E também fala a respeito dos anciãos, que poderiam ser velhos, que tinham nome, caráter, era de conhecimento do povo, ou então poderiam ser jovens que também faziam parte deste grupo seleto de anciãos. Estes anciãos eram os homens que eram respeitados pela comunidade. Então eles também ajudavam a julgar as causas do povo judeu. E quando eles estão ali, à volta de Jesus Cristo, vendo ele ensinar as pessoas, eles então querem fazer uma pergunta para Jesus, como fazem. Nós sabemos que Jesus sempre foi criticado pelos fariseus, pelos saduceus,
pelos príncipes dos sacerdotes, né, pelos líderes do Sinédrio. Eles sempre queriam colocar Jesus em uma situação difícil. E parece que eles não sabiam que Jesus, quando alguém o fazia uma pergunta, ele tinha a didática de responder com uma pergunta. Então eles fazem a pergunta para Jesus, e é este o motivo que Jesus vai contar esta parábola. E eles perguntam para Jesus, com certeza, a respeito do que ele tinha feito no dia anterior, né, de ter expulsado os cambistas do templo e também de curar os enfermos. Então eles perguntam para Jesus: com que autoridade fazes isto? E quem te deu esta autoridade? Eles fazem duas perguntas em uma. E Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus então vai dizer para eles: muito bem, eu posso até responder as suas perguntas, mas primeiro eu quero que vocês respondam esta pergunta. Se vocês responderem a pergunta que eu irei fazer, eu também responderei as perguntas que vocês me fizeram. E Jesus deixa aqueles ouvintes, aqueles homens, em uma situação muito difícil. Então Jesus disse: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Que situação difícil Jesus deixou os príncipes dos sacerdotes e também os anciãos. E eles, por medo da reação do povo, porque o povo cria em João Batista, por medo da reação de Jesus, Jesus ia dizer para eles: se vocês creem nele, por que que não o obedeceram? Por que que vocês o rejeitaram? Então eles preferiram responder que não sabiam. E foram envergonhados diante daquela multidão. Eles confessaram ali com a sua própria boca que eles não eram capazes de julgar a autoridade de João Batista. Embora eles fossem representantes do Sinédrio, eles confessaram ser incompetentes de julgar as declarações de Jesus. Jesus deixou-os em uma situação muito difícil. E Jesus disse: então, eu também não vou responder para vocês quem me deu autoridade ou por que que eu faço estas coisas. E aí Jesus começa então a contar a parábola dos dois filhos. E Jesus, com o objetivo de censurar a hipocrisia deles, porque eles eram hipócritas. João Batista os chamou de hipócritas e Jesus por diversas vezes os chamou de hipócritas. E para censurar a hipocrisia deles, né, por causa daquelas declarações e da forma que eles viviam, Jesus então conta-lhes esta parábola e começa contando da seguinte forma: que vos parece? Que vos parece? Para que eles também julgassem. Ele vai contar a parábola de um vinhateiro, que é Deus, representando Deus, né? Um homem que tinha a plantação de uma vinha. E aquele homem chama os seus dois filhos. Também a vinha pertencia aos dois filhos. E o pai chama esses dois filhos e os convoca ao trabalho. E quando o pai fala do trabalho, ele fala que o trabalho era para hoje. Então o pai vai dizer da urgência, né, da necessidade urgente que eles trabalhassem nessa vinha. Ele disse: eu preciso que vocês trabalhem hoje na minha vinha. Dois filhos que têm o mesmo pai, eles recebem a mesma ordem e os dois filhos, eles têm reações diferentes. Um responde não. O primeiro filho responde não. O comentarista diz que existem algumas traduções em que essa ordem é inversa, né? O primeiro filho responde sim, o segundo responde não.
Mas aqui no texto, o primeiro filho, ele responde sim. Ele responde não. Então, o primeiro filho responde não. Este filho que responde não, ele representa a classe dos publicanos, das meretrizes e dos pecadores. Para os judeus, estes pecadores, eles eram judeus mesmo, que no conceito deles, né, dos escribas e dos fariseus, por negligência, eles se contaminavam cerimonialmente nos seus contatos diários e pessoais. Então eles se tornavam impuros, entre aspas, e ficando indignos de se associarem com os puros, né? Eles se consideravam puros. E o outro filho, ele responde sim. Este filho que responde sim, ele representa Israel, que não fez a vontade do Pai. E este mesmo Israel, um dia, eles prometeram que fariam tudo o que Deus mandasse, ou tudo o que Deus dissera. Está em Êxodo capítulo 19, versículo 8. Um arrependeu-se, o filho que disse não quero, ele arrependeu-se e obedeceu ao chamado do pai para trabalhar hoje na vinha do seu pai. E o outro que respondeu sim, eu vou, ele desobedeceu, não arrependeu da sua atitude e não foi trabalhar na vinha do Senhor. E é sobre estes dois filhos, sobre essas duas atitudes, sobre essas duas respostas que nós vamos falar agora. Esta parábola, ela retrata para nós o perigo da indiferença espiritual. O que é indiferença? O que é eu ser indiferente com algo? O que é eu ser indiferente espiritual? Quando eu sou indiferente, é quando eu tenho ausência de interesse por alguma coisa. Quando eu faço descaso de alguma coisa ou de uma pessoa. Quando eu trato uma pessoa ou uma coisa como se ela não existisse. É ser indiferente quanto ao conhecimento de Deus. É ser indiferente da morte espiritual do homem, quando o assunto é a morte espiritual do homem. É eu ser indiferente na minha forma de andar no caminho do Senhor. É eu fazer descaso, né, da ordem divina, de irmos e anunciarmos o Evangelho, de obedecermos à vontade de Deus. Esse é o perigo da nossa indiferença espiritual, de milhares de pessoas que estão servindo a Deus, mas eles são indiferentes quando a coisa se trata espiritualmente falando. Ela nos falará, esta parábola nos ensinará que os pecadores, por piores que eles sejam, se eles se arrependerem, eles adentrarão o reino dos céus. Enquanto que os falsos religiosos, aqueles que vivem de aparência, né, querendo exigir das pessoas algo que eles não vivem, essas pessoas estão vivendo com indiferença espiritual, não dando crédito à palavra de Deus. E elas, por não obedecerem à palavra de Deus, elas não entrarão no reino dos céus se elas não se arrependerem. Sem arrependimento, ninguém entrará no reino dos céus. Os líderes religiosos, eles rejeitavam os ensinos de Jesus. Eles criticavam Jesus o tempo inteiro por ele se associar com os pecadores. Porque o ensinamento de Jesus, o evangelho de Jesus, ia de encontro com o que eles viviam, com o que realmente eles praticavam, ia de encontro com os conceitos tradicionais
e sem vida espiritual que eles viviam naquela época. No ponto 2, nós vamos falar sobre o assentimento puramente verbal. O que é assentimento verbal, né? É concordar apenas com a boca, concordar apenas com palavras. O que adianta eu falar sim e não fazer? O que adianta eu falar sim e não cumprir o que prometemos? Isso é o assentimento puramente verbal. Eu falo apenas de palavras, mas as minhas atitudes, elas não coadunam com as minhas palavras. Dizer sim é muito fácil. O difícil é fazer, né? Quando nós dissemos sim. No terceiro ponto, a negação verbal também é outra coisa que, entre aspas, não faz muita diferença. Aquele filho que disse não, ele disse não apenas verbalmente. Ele falou de boca, de lábios, de língua, mas no íntimo dele, ele estava dizendo sim. O primeiro filho, ele foi ríspido quando ele disse não quero. E quantos de nós não temos filhos desse jeito, né? Meus filhos mesmo hoje são grandes, né? Um casado, já tem um neto lindo. Mas quando eles eram pequenos, era dessa forma. Um era sempre solícito e pronto para fazer tudo, mas eu poderia esperar que ele não ia fazer. E o outro não, era assim, mais ríspido. Não vou fazer, não quero fazer. Eu podia ter certeza que ele ia fazer. Dentro de casa nós temos, né, esse tipo de situação. E aqui Jesus está contando sobre isso, né, sobre estes dois filhos deste Senhor da vinha que representa Deus. Então o primeiro filho, ele foi ríspido em sua resposta quando ele disse, não quero. Não quero o quê? Isto é, ele não queria trabalhar aquele dia na vinha. Talvez estava com preguiça, cansado. Aquele dia não era aquele dia legal para ele trabalhar. Nós não sabemos, né? A parábola não conta para nós estes pequenos detalhes. Mas o texto, ele nos esclarece que ele disse não quero apenas no primeiro momento. Mas quando ele caiu em si da ordem do Pai, do chamado do Pai, da urgência de trabalhar na vinha naquele dia, ele cai em si, arrepende-se e vai trabalhar na vinha. No primeiro momento ele disse não quero, mas com a reflexão que ele faz da urgência do chamado do Pai, ele cai em si, arrepende-se e vai trabalhar na vinha do seu pai. E aí o texto, né, nosso comentarista vai dizer que o texto diz com uma adversativa, né, uma conjunção mas. O que significa esse mas, né, no meio desta frase? Esse mas é uma conjunção coordenativa que ligam palavras ou orações, estabelecendo ideia de oposição e de contraste. Ia fazer uma coisa, mas resolveu fazer outra. E esse significado dessa conjunção mas, ela refere-se a arrepender-se. O que é arrepender-se, né? Arrepender-se é um pesar ou um lamento por algo cometido, né? Gera uma tristeza na pessoa. E esse arrependimento, ele faz com que a pessoa mude de ideia, ela mude de direção e faça o que ela deve fazer certo. Isso é arrepender-se. Ele entendeu, aquele filho, ele entendeu que ele pecou e ele decidiu fazer o certo. Ele foi trabalhar na vinha do Pai. O que nós precisamos entender que arrependimento
é diferente de remorso. O que é remorso? Remorso também significa esse mesmo pesar, essa mesma tristeza por um erro cometido. Mas, diferentemente do arrependimento, a pessoa que sente remorso, ela não muda de direção, ela não muda de ideia, ela sente aquele pesar, né, momentâneo, mas depois ela continua praticando aquele mesmo erro, aquela mesma coisa. Então ela não se arrependeu, porque o arrependido, ele muda de direção, ele muda de ideia e vai fazer o que é certo. O remorso, ele traz uma culpa, né? A pessoa se sente culpado, enquanto que o arrependimento, ele leva a pessoa ao perdão e à reconciliação, né? Ela leva a pessoa à mudança de direção. Esta negação verbal, ela não representava a verdade daquele filho, pois depois o texto vai nos dizer que o filho foi trabalhar. E nem o sim daquele filho também não representava a verdade naquele momento. No quarto ponto, nós vamos falar sobre uma adesão operativa. A mesma ordem eles receberam, né, do pai, eles receberam a mesma ordem para ir trabalhar hoje na minha vinha, mas nós vemos duas atitudes diferentes, respostas diferentes ao chamado do pai ou ao chamado de Deus. Nem todos responderão com prontidão em obedecer ao chamado de Deus para o trabalho, né, na seara. Aqui, o comentarista da nossa lição, ele nos diz que a atitude do primeiro filho representa uma adesão operativa. O que é isso? Ele concordou ou ele aderiu àquela ordem que produziu efeito, mesmo que de início houve uma negativa. Primeiro ele disse que não, mas depois ele aderiu, né, àquele chamado e aquele chamado produziu efeito positivo na vida dele. E o segundo, que concordou imediatamente, o pai chamou, tô pronto. Mas na verdade, ele sabia que ele não iria trabalhar na vinha do seu pai. Trata-se de uma concordância puramente verbal, de palavras, de boca para fora. Era o que Jesus estava dizendo para eles. Na verdade, ele já sabia que ele não ia aceitar aquele chamamento, aquela ordem recebida do seu pai, como está descrito em Isaías capítulo 29, versículo 13. Nos aproximamos de Deus, o honramos, o louvamos, mas apenas com a nossa boca, apenas com palavras, mas o nosso coração está longe dele e seu temor. Nosso temor a Deus é apenas em mandamentos de homens, mas não amamos a Deus e nem aos seus ensinamentos quando nós temos a resposta do chamado de Deus, uma negativa. Quando saímos do culto, né? A pessoa está ali louvando a Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus, mas quando sai do culto, infelizmente, alguns voltam aos prazeres e ao pecado, né? As delícias do mundo para satisfação da sua carne. Assim foi com os publicanos, com as meretrizes e os pecadores de toda a espécie. Eles, no princípio, eles estavam dizendo não. Mas quando eles tiveram um encontro com Jesus, eles atenderam ao chamamento, né? E disseram sim. Nós temos o exemplo de Zaqueu, de Levi, da mulher adúltera, da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E por que não dizer da nossa própria vida, né? No princípio, quando nós estávamos lá, entregues ao pecado, nós ouvimos o chamamento
de Deus, né, para estarmos na sua obra. E nós dizemos sim, né, a este chamamento. Eles tomaram a atitude correta de se aderirem ao Evangelho e se tornaram súditos do reino de Deus. Mesmo que eles antes eram rejeitados, né, eram excluídos deste grande plano de salvação. Mas eles ouviram a voz de Deus e disseram sim ao chamamento para a salvação. Os 2 filhos foram rebeldes. O primeiro por dizer que não quero, foi rebelde. O segundo por dizer sim e não foi. Então nós vemos nos 2 rebeldia, né? Eles foram dominados por este sentimento. E o pecado da rebeldia e da insubmissão, ele é igualado, né, ao pecado da feitiçaria e da idolatria. Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Obedecer, diz a palavra de Deus, é melhor do que sacrificar. No segundo tópico, nós vamos falar quando as palavras não se coadunam com a prática, né? Quando eu falo e faço outra coisa, né? Não tem uma coerência, não tem uma harmonia, não concorda. Eu estou falando uma coisa e estou vivendo outra, né? Nós contamos histórias passadas que os filhos pedem aos pais que façam uma igreja em casa, para que os pais também sejam em casa o que eles são na igreja. Isso é, o que ele faz não coaduna, não tem coerência, né, com o que ele vive de verdade, com o que ele pratica de verdade. Por vezes, nós lemos no Novo Testamento Jesus dizendo para o povo: olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Está em Mateus 23:3, né? E Jesus aqui está censurando a hipocrisia destes príncipes, destes anciãos. Eles falavam e não praticavam. Conheciam os mandamentos, mas não os obedeciam. São palavras estéreis, infrutíferas. São palavras que não causam efeito nas pessoas que os ouvem. A minha obediência, ela se revela pelos meus frutos e quando eu pratico as verdades reveladas na palavra de Deus. Não é o quanto eu conheço da Bíblia. Não são os sermões eloquentes, né? Avivalistas, entre parênteses, mas é o quanto eu pratico da palavra de Deus. Né? Isso que vai fazer a diferença. É eu pregar, é eu ensinar e eu viver. E as pessoas que ensinam, nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. Porque às vezes nós estamos ensinando para as pessoas e elas estão olhando para nós, né, e rindo da nossa hipocrisia. O que é importante não é o quanto eu conheço da Bíblia, né? Eu sei toda a Bíblia, capítulo, saltear. Não, é o quanto eu pratico desta palavra que eu conheço. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus ele afirma que nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Nós não podemos chamar Jesus de Senhor se não o obedecemos. Está em Lucas capítulo 6, versículo 46. Dizemos que Jesus é Senhor de nossas vidas, mas não obedecemos os seus mandamentos. Obedecer é fazer ou cumprir algo determinado para nós. É obedecer sem reclamar. Jesus, então, ele vai concluir esta parábola com a pergunta para os príncipes, para os anciãos. Ele vai perguntar para eles: qual destes filhos, fez a vontade do Pai? Aquelas pessoas foram confrontadas com a verdade e tiveram que responder corretamente. Eles entenderam naquele dia a mensagem de Jesus.
Eles sabiam que Jesus estava falando para eles e com eles. Então, quando eles dizem a resposta certa, que foi o filho que disse não e depois ele foi trabalhar, eles estavam pronunciando juízo de condenação contra eles mesmos. Eles estão incluídos, né, no grupo de palavras bonitas, mas sem compromisso. Não é isso que Deus quer de nós. Jesus estava dizendo para eles: tomem a mesma decisão dos publicanos, das meretrizes e dos pecadores e terão lugar no reino dos céus. Vocês terão também lugar no reino dos céus. Se deixarem a hipocrisia de vocês, há lugar no céu para todos, mas todo aquele que se arrepender e deixar de lado a sua hipocrisia. Eles diziam que conheciam a Deus, eles pensavam que conheciam a Deus, mas eles o negavam com o seu viver. Está em Tito, capítulo 1, versículo 16. Não podemos nos enganar com falsos discursos. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. No ponto 2, o arrependimento conduz à prática. A pessoa que realmente se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu do seu estado anterior, que mudou de direção, ela vai começar a praticar os mandamentos de Deus. Nós já falamos a respeito deste conceito, o que é arrependimento e o que é remorso. E também a diferença entre remorso e arrependimento. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, e não versículo 9, como está na nossa lição, Paulo ele vai falar a respeito da diferença e dos dois tipos de tristezas que existem. Ele vai falar sobre a mera tristeza, né? Uma tristeza que é gerada pelo pecado, mas é uma tristeza que ela é momentânea, mas que nela não há arrependimento e sim remorso. Nós já falamos a diferença. Nós temos o exemplo dessa tristeza que não gera arrependimento, mas que gera remorso. Nós temos o exemplo de Judas, está em Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Trouxe apenas tristeza para ele. Nós temos aqui Paulo falando sobre a diferença do arrependimento ativo, né? O arrependimento que faz com que a pessoa mude de conduta. Esta é a tristeza segundo Deus. Este tipo de arrependimento, este tipo de tristeza, ela é a tristeza segundo Deus. Esta tristeza causada pelo pecado e que leva o indivíduo ao arrependimento. Então, a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento e gera mudança de vida. Ela gera salvação na vida de quem assim o faz. Muitos se arrependem tarde demais, como foi no caso de Judas e também do homem da parábola do rico e de Lázaro, que está em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Mas muitos são levados pela reflexão do que fez de errado e ainda tem a oportunidade de arrependimento em tempo oportuno. Então nós devemos fazer reflexão de todas as nossas atitudes, ponderar o nosso caminho e não ver se é necessário uma mudança de conduta. Talvez o primeiro filho, a sua atitude representasse preguiça, o que também não agrada a Deus. Um mal que assola muitas pessoas, mas ele ponderou e mudou de atitude. Mas se dependesse do segundo filho, que disse que ia, a vinha do pai tinha perdido, tinha enchido de espinhos e de matos, e o pai teria perdido a plantação da sua vinha. Quando um cristão, ele não cumpre o que fala, ele perde a sua identidade bíblica.
E uma igreja cheia desse tipo de cristão, ela também perde a sua identidade de representantes de Cristo aqui na face da terra. E nós não podemos perder a nossa identidade. Terceiro ponto, palavra e ações devem se coadunar. Parece que nós estamos sendo repetitivos a respeito do mesmo assunto. Falar e praticar, pregar e viver, coerência entre o que falo e o que vivo. Às vezes nós falamos e não praticamos e não vivemos. Somos chamados para este estilo de vida. É o que Jesus espera de nós. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 37, na parte B, ele diz que o nosso falar deve ser sim, quando for sim, e não quando for não. A minha palavra, ela deve ser considerada confiável. Às vezes nós vemos alguém dizer assim, isso aconteceu, pergunta para fulano. Isso aconteceu, pode perguntar ciclano, ele estava lá. A nossa palavra não é confiável. Eu tenho que dizer que aconteceu e sem peso nenhum ao lado, as pessoas têm que acreditar que o que eu falei é verdade. Mas então você acredita em todo mundo? Sim. A princípio nós acreditamos em tudo que as pessoas falam, até que elas nos provem que elas estão mentindo, que na verdade elas não são luz e sim trevas. Então a minha palavra, a sua palavra, ela deve ser considerada confiável. Não é necessário juramento sobre a minha palavra. É isso que Jesus quis dizer. Você não precisa jurar por nada, porque nada é seu. Mas as pessoas precisam confiar no que nós falamos. E infelizmente, muitos cristãos têm a prática de falar e de não agir. Assume compromissos que não irão cumprir. Você vai estar lá, irmão? Vou, pode me esperar. O irmão não vai e nem dá satisfação. O irmão comprou e não pagou, não assumiu o seu compromisso. E nós devemos falar e praticar. O irmão vai estar lá? Irmão, infelizmente, não vou poder estar. Por que o irmão não vai? A nossa palavra, ela tem que ser confiável. Nós temos que falar e praticar. Nós temos que falar e agir. Nós só podemos assumir compromissos que nós iremos cumprir. Por que este filho fez isso? Decorrente do seu mau caráter e da sua natureza caída. E se nós fazemos isso, nós também somos de mau caráter e a nossa natureza ainda é caída. No Salmo de número 15, do versículo 1 a 5, quando o salmista pergunta para Deus quem vai morar nos seus santos átrios ou no seu tabernáculo, e ele mesmo responde, são aqueles que andam em sinceridade. Sinceridade, ela deve ser uma característica de quem vai morar no céu. Nós precisamos ter sinceridade nas palavras e nas nossas atitudes. Último tópico, no terceiro, nós vamos falar um chamado a fazer a vontade de Deus. Nós recebemos esse chamado para fazer a vontade de Deus. Jesus, ele faz a convocação da grande comissão e todos nós fazemos parte deste chamado. No primeiro, a impossibilidade de seguir a lei. Os ouvintes de Jesus em questão, eles conheciam a lei e até desejavam obedecê-la, mas eles não estavam espiritualmente preparados para receber a Jesus a quem Deus enviara, e muito menos aceitar que a lei já tivesse cumprido o seu papel de conduzi-los até Cristo. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 24. E um novo concerto estava nascendo e eles não aceitaram, eles não entenderam. Está em João capítulo 5,
versículo 39 ao 47. Somente Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ninguém será salvo pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo e mediante a graça de Deus. Nós não podemos dar um sim meramente verbal. Paulo escreve em Romanos, capítulo 2, versículo 13, que não são justos os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei, estes sim serão justificados. Eles queriam receber algo de Jesus. A maioria da multidão que seguia Jesus, eles não estavam preocupados com a eternidade. Eles queriam receber algo de Jesus. E isso para eles que era importante. Eles não estavam a fim de obedecer os mandamentos, eles não estavam a fim de mudar de atitudes. Eles não queriam obedecer à vontade de Deus. E juntos destes estavam muitos publicanos, pecadores e meretrizes. Estes mesmos que Jesus disse que iam adiante dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos, também muitos publicanos, meretrizes e pecadores, coadunavam com a mesma ideia destes líderes religiosos. Eles queriam apenas as bênçãos vindas de Cristo. E isso é o que nós chamamos de uma fé desobediente. Os religiosos, eles eram legalistas, não se arrependeram dos seus pecados, não tinham uma fé com compromisso. Nós precisamos ter fé, mas precisamos ter compromisso. Mas eles tinham uma fé abstrata. São aquele tipo de pessoa que aceitam a Cristo, mas eles querem apenas os benefícios que o Evangelho pode trazer para eles. Nós podemos dizer que esse tipo de pessoas, elas são participantes de uma graça barata, entre aspas. O que é uma graça barata? É a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. Ele não quer ter compromisso com disciplina. Ele não quer ter compromisso com arrependimento. É a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados. Eu quero participar desse memorial, mas eu não quero confessar os meus pecados. Ninguém tem nada com a minha vida. Isso é uma graça barata. É a absolvição, dos pecados sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. Você não aprendeu nada, não sabe nada e já faz membro do corpo de Cristo. É a graça sem a cruz, é o que as pessoas querem. É a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. A fé, ela se torna barata quando ela é oferecida como um produto de consumo para satisfazer as massas. Hoje as pessoas estão preocupadas com isso, que buscam uma mensagem que se encaixe a seus desejos pessoais. Quando esta graça, quando esta fé, ela é oferecida como um espetáculo para um público que deseja que se adoce os seus ouvidos, que preguem o que elas querem ouvir e se prometa estabilidade para seu status quo, entre aspas, status quo. Eu vou deixar escrito aqui. Ou quer dizer, seu estado atual. Quando se defende a identidade de ser filho ou filha de Deus como uma garantia para reivindicar as promessas materiais em troca de uma módica soma ou de uma transação monetária, a que alguns chamam de lei da semeadura e da colheita, ou de um pacto de Deus.
Isto, Jesus disse para nós, nós não podemos fazer parte deste grupo que está dentro deste contexto, desta graça barata, né? Um texto do pastor Bonhoeffer, né? Um missionário, um pastor alemão. Terceiro ponto, o discípulo faz a vontade de Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus? Mas o que é vontade de Deus? Tá, eu quero fazer a vontade de Deus, mas o que é vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é fazer o que Ele quer que façamos. Não o que eu quero fazer, mas o que Deus quer que façamos. É o que Ele quer que nós pratiquemos. Não para alcançar méritos, mas porque nós o amamos. Por isso nós fazemos a vontade de Deus. Deus, Ele quer que todos sejam salvos e que nenhum cristão caia da graça. A nossa oração, ela deve ser de conformidade com a vontade do Pai. Está em Mateus capítulo 6, versículo 10. E em João capítulo 15, versículo 14, Jesus disse que somente seremos seus amigos se fizermos o que Ele manda. Jesus nos deu o exemplo de obediência. Ele foi obediente a Deus até morte de cruz. Está em Hebreus capítulo 5, versículo 8. A lei era a expressão exata desta vontade. E em Jesus Cristo, nós conhecemos a perfeita vontade de Deus. Em Jesus, nós conhecemos a perfeita vontade de Deus. Se não recebo a Cristo que Deus enviou, não tem como obedecer à lei, pois Jesus é o cumprimento da lei. Está em Romanos capítulo 10, versículo 4, e nós vamos cair na mesma situação daqueles líderes religiosos do tempo de Jesus. Pedro, no seu discurso, ele disse que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Está em Atos capítulo 5, versículo 29. E nós, como temos atendido ao chamado do Pai para o trabalho que está preparado para nós? Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou desta aula, dá um curtir, se inscreva no meu canal para que meu canal possa crescer e também atingir outras pessoas. E eu quero mandar um abraço para... Hoje são muitos irmãos. Quero agradecer aqui o carinho de todos. Você que seu nome não foi lido aqui, Deus te abençoe grandemente pelo seu carinho, por estar aqui no meu canal, por comentar nas minhas aulas. Fico muito feliz em contribuir e grata a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa de conhecer pessoas tão especiais. E eu quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Otacílio Martins, do Vale Encantado, Vila Velha, Espírito Santo, para a nossa irmã Leocila Óbidos, irmã Leocila de Óbidos, oeste do Pará. Também para o nosso irmão Fábio Lima, da Assembleia de Deus, Monte Alegre, do Pará. Irmã Lúcia Trindade, da Assembleia de Deus, de Pirapora, do Bom Jesus, de São Paulo. Nossa querida irmã Cida Soares, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, da Igreja do Pastor Antônio. Irmã Lúcia Lima, de Laranjal do Jari, do Amapá. Um abraço para todos os irmãos. Nossa irmã Rosimar Gomes pediu um abraço. Kátia Simone, da Assembleia de Deus do Belém de Sorocaba, de São Paulo. Um abraço aí para os irmãos de Sorocaba. Para nossa irmã Esté Ferreira, Nova Descoberta, Recife. Nosso querido irmão Pastor Vanderlei, de Além, Paraíba, está sempre aqui no nosso canal. Lorival Dias, de Itapemirim, Espírito Santo. Mari Alves e o seu esposo José Lino, da Assembleia de Deus de Ciadiceta, não sei se está certo, irmã, de Gurupi, Tocantins. Abraço aí para os irmãos em Tocantins. A Laete Carvalho, de Ourilândia, do Norte, Pará. Também para nossa irmã Antônia Cardoso Santana, de São Paulo. Nosso irmão Luciano Carrilho, da Assembleia de Deus de Caruaru, né, Pernambuco. Um abraço aí para todos os irmãos. Ademir da Silva, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Carol Lima, da Assembleia de Deus do Brasil, de Castelo Encantado, Fortaleza, Ceará.
Nossa querida irmã Fátima Barros, da Assembleia de Deus em Turiúba, Maranhão. Nossa irmã Pires Santos, da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Agora, olha que nome difícil de falar. Itaquaquecetuba, São Paulo. Um abraço aí para os irmãos. Aldete Serafim, da Assembleia de Deus de São Felipe, Roraima. Um abraço para os irmãos. Josinaldo Felipe, da Assembleia de Deus em Abreu. E Lima, de Pernambuco também. Nosso irmão Davi Dantas, de Olinda, Pernambuco. Um abraço aí para os irmãos de Pernambuco. Também para nossa irmã Carmen Muniz, de Leopoldina, Minas Gerais. Um abraço para todos os irmãos. E eu aguardo você aqui na próxima semana, na nossa próxima aula. Um forte abraço para todos vocês e fiquem todos com Deus.